Olá pessoal, eu sou Daniel Munduruku, sou nascido dentro do povo Munduruku, um povo que está no estado do Pará, no Amazonas e Mato Grosso. Eu, particularmente, sou do estado do Pará, da onde eu nasci e cresci dentro desse povo, dentro dessa cultura tradicional. Eu sou formado, graduado em filosofia, história, psicologia. Tenho um mestrado em antropologia social, um doutorado em educação e um pós-doutorado em linguística. Meu mestrado, meu doutorado fiz na Universidade de São Paulo e o meu pós-doutorado fiz na Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar. Eu, naturalmente, nasci dentro desse povo, fui educado, né, a partir da cultura desse povo e vivi nele até aproximadamente meus 15 anos, quando efetivamente deixei a região amazônica, né, e vim para o estado de São Paulo, onde moro hoje. Moro no interior de São Paulo, numa pequena cidade chamada Lorena. É, e é, e a minha trajetória acadêmica, ela nasce exatamente em função do meu desejo, da minha vontade de participar desse mundo, né? Participar dessa sociedade, a partir também do meu interesse, da minha busca por respostas para a minha própria existência, como é comum nos jovens. Né? Eu fiz todo um caminho pela universidade buscando exatamente, ou querendo, né, buscar, querendo me preparar para enfrentar a vida, né? Enfrentar a nossa existência, por assim dizer. Nascido nesse povo, claro, eu aprendi as coisas que esse povo ensina. Quando criança, nós vivemos em comunidade, ou como se costuma dizer, em aldeias, né? E eu vivi dentro de uma aldeia, claro, e aprendi essencialmente aquilo que esse povo tem para ensinar, para nos dizer, não é? E tem sido, e foi uma experiência muito interessante, muito bonita, que marcou profundamente a minha alma indígena. É claro, não deixei de passar dificuldades por conta disso, pelo contrário, eu fui alvo muitas vezes de atitudes preconceituosas, de atitudes às vezes racistas, né? E é claro, porque eu venho enfrentando um pouco todos os estereótipos que a sociedade brasileira foi desenvolvendo ao longo do tempo com relação às populações indígenas. E uma das coisas que eu me dediquei, então, foi a literatura. Desde sempre, há 30 anos pelo menos, eu tenho assim uma militância no movimento indígena, e essa militância passou pela minha formação pessoal, mas também passou depois pela minha formação como professor, porque é isso que eu sou, né? A minha formação profissional é como professor. Todos os estudos que eu fiz iam sempre nessa direção de me tornar um educador, um professor. E a literatura, ela vai entrar depois na minha história de uma outra forma, de uma outra maneira, justamente por conta de ser, né, de ministrar aula, e fui me descobrindo escritor. Na verdade, eu não me tornei um escritor assim da noite para o dia. Tudo isso foi algumas oportunidades que foram surgindo, e eu fui descobrindo que tinha essa vocação, digamos, né? Tinha essa facilidade pela escrita. E isso, como é que nasce essa coisa de ser escritor? Nasce exatamente em função de uma oportunidade, como eu disse, não é? Eu era contador de história, gostava de usar as histórias como parte das minhas aulas. Fui descobrindo que as pessoas jovens, crianças e jovens, gostavam muito de ouvir histórias, e eu aproveitei essa oportunidade. Como era conhecedor de algumas das histórias que meu povo contava, obviamente que eu fui utilizando essas histórias para
transmitir um pouco do conteúdo que me era necessário passar em sala de aula. E aí foi que nasceu basicamente o escritor, né? Eu tenho 52 livros hoje publicados, a maioria deles voltado para crianças e jovens, mas também livros para educadores, livros para adultos, romances adultos também. Mas toda a minha produção literária vai ao encontro justamente do meu interesse, do meu desejo como educador de passar um pouco dos saberes do meu povo para os jovens e para as crianças. Daí a minha opção, inclusive, de escrever para crianças e jovens. Isso não é um caminho fácil, né? Ser escritor não é um caminho fácil, sobretudo num país como o nosso, que tem a dificuldade de leitura, né? Onde crianças e jovens leem muito pouco, onde a sociedade como um todo lê muito pouco, e isso passou, obviamente, pela uma descoberta inclusive do meu estilo literário, da minha busca de aprender cada vez mais, né, e das leituras que eu ia fazendo. Então eu dizia para vocês que eu escrevo para crianças e jovens, sobretudo, mas eu não escrevo, eu costumo dizer que eu escrevo por puro egoísmo, né? Eu não escrevo exatamente para nenhum público específico, eu escrevo para mim mesmo. Eu escrevo para que a criança que mora em mim, para que a infância que está em mim, ela não se perca, né? Então eu busco na minha memória de infância as histórias para eu contar para as pessoas, né? E assim eu garanto que a minha memória não se perca. E isso para mim é muito importante, né? E é claro, obviamente, quem escreve está pensando num público que vai ler esses livros, mas o público principal sou eu mesmo, né? Eu escrevo para mim, né? Aquilo que eu falo ali é sobretudo para não me deixar esquecer minha origem, da onde eu vim, quem sou eu, né? O que eu faço nesse mundo, né? Que foi o que os meus avós me ensinaram, aquilo que meus pais efetivamente me ensinaram. Eu nunca li muito, eu não sou um leitor compulsivo. Quando criança não tinha acesso a livros, eu não sabia ler livros, eu não sequer gostava de ler livros, né? Meu primeiro livro foi a própria natureza. A natureza me ensinou a ler. Eu costumo dizer, inclusive, que se alguém me incentivou a ler, esse alguém foi a própria natureza, ao dizer, né, a natureza dizer para mim, efetivamente, que eu precisava conhecê-la melhor, né? E a gente desenvolve, por conta disso, quando a gente é criança numa aldeia, a gente vai desenvolvendo o hábito de ler a natureza, ler o voo dos pássaros, ler o canto dos pássaros, ler a direção do vento, ler as pegadas dos animais. Era isso que eu fazia. E talvez isso também acabou alimentando a minha própria imaginação, né? Porque quando se é criança e o que a gente tem é isso, o nosso parque de diversão é a natureza, o nosso shopping center é a natureza, a nossa loja de brinquedos é a natureza, a gente a gente cresce se acostumando a criar nossos brinquedos, nossos jogos, a nossa leitura do mundo, né? Então eu não tinha muito, assim, não tinha um hábito de leitura. Eu só fui efetivamente desenvolver esse hábito de leitura na minha adolescência, quando já fazia o ensino médio, né, que eu tive muito bons professores. Claro, vejam bem, eu li as coisas que na escola pediam para ler, eu não tinha a pulsão da leitura, né? Eu não ia atrás da leitura, eu fazia aquilo que eu era obrigado a fazer, que a escola me obrigava a fazer, a leitura que a escola me obrigava a fazer. Aliás, isso quase sempre desestimula a gente, né? Porque a gente se sente obrigado a ler e não ler por prazer, mas para tirar nota, para agradar o professor muitas vezes. Então, tem sido um pouco foi essa a minha realidade também quando adolescente. Então aí, quer dizer, na minha adolescência eu acabei criando também o gosto da leitura, vontade de ler, vontade de conhecer, até porque eu venho
de uma formação um pouco cristã católica, né? Fui criado dentro da tradição católica e isso também me ajudou muito a participar dos movimentos de juventude. E esse movimento de juventude tinha grupos de leitura, grupos de estudo. Isso me ajudava bastante a procurar leituras. Eu costumo ler coisas que têm muito a ver com meu exercício profissional, né? Eu gosto muito de ler as coisas que estão ligadas à temática indígena, muitos romances que têm a ver com personagens indígenas. Li muito a literatura romântica do José de Alencar, né? Mas leio e depois li muitas coisas ligadas à minha formação universitária e tudo mais. E às vezes, claro, tinha muito a ver com romances, com livros de pesquisa e tudo mais. Agora, obviamente que por conta até da minha atuação na sociedade, eu fui desenvolvendo gosto por outros tipos de leitura, né? Muitos leitores nacionais, li muita coisa de fora do Brasil, mas li e leio hoje muito mais a ver com a literatura brasileira que gosto, e dessa literatura infantil juvenil que faz parte mais do meu processo, né? Do meu processo de atuação dentro da sociedade brasileira. Eu tive, eu conheço bem a questão das faculdades interculturais indígenas que existem bem no Brasil. Sei que a Unemate, por exemplo, é uma das pioneiras na formação de professores indígenas. E depois ela mesma foi se abrindo para que outras disciplinas, né, que jovens indígenas que não queiram simplesmente ser profissionais, mas queiram atuar em outras áreas da educação, nas outras áreas profissionais, eles têm oportunidade de formação. Isso tudo, é bom dizer, não foi porque as universidades são legais com os povos indígenas, mas é porque a partir de um momento em que o Brasil mudou um pouco a sua política, né, sobretudo nos governos de esquerda, né, esses cursos todos eles foram muito mais incentivados, motivados. Aí se criou a política de cotas e os indígenas foram também lembrados nessas políticas, e muitas universidades hoje no Brasil têm estudantes indígenas dentro tanto do sistema de cotas quanto no sistema de cursos específicos ou de vestibulares específicos para indígenas, como tem inclusive na Unemate, mas também em todas as universidades federais do Brasil sempre tem isso, né? Eu estudei, sim, como eu falei, né? Fiz todo o caminho da universidade, mas nunca por universidades. Mas eu comecei a minha graduação foi em universidade particular, que tinha a ver com a Igreja Católica, e depois é que eu entrei na USP, que é a Universidade Pública, e na Federal de São Carlos, que é uma universidade, como o nome diz, né? Federal. A tradição indígena lembra sempre que nós temos na oralidade, e talvez isso tenha me ajudado muito depois a criar, né, minhas histórias, a criar os livros, a escrever os livros que eu escrevo, que tem muito a ver, obviamente, com essa questão da oralidade. Até hoje, os nossos povos, eles têm muito essa dinâmica da oralidade. Nós somos povos que falam, não somos povos que escrevem, né? Nós não temos essa dinâmica. Essa coisa de ser dono da escrita, de ter hoje uma literatura indígena, é uma coisa relativamente recente, não é? Lembrem vocês que a democracia, a abertura democrática que aconteceu em 1988 e que a gente espera que nunca acabe, nunca mais acabe, nunca mais a gente tenha que voltar para um regime militar, para uma ditadura, né? Essa abertura deu a possibilidade de a gente aprender a sonhar, porque a liberdade política nos dá mais oportunidade de sonhar do que
um regime militar, um regime ditatorial. Então, o que eu desejo sempre para as pessoas é que a gente lute para a manutenção da democracia, porque isso sim é fundamental para alimentar os nossos sonhos. Então, isso me dá assim, uma certa tranquilidade, né, naturalmente, de poder dizer para os meus parentes indígenas, né, a necessidade que nós temos de, sim, de entrarmos nesse mundo sem perder aquilo que efetivamente nós somos, né, e muito do que nós somos é passado pela oralidade, né, pelos velhos que nos contam histórias, pelos velhos que nos dizem os seus ensinamentos. Daí a importância que vocês sabem que os povos indígenas têm, né? A importância que nós damos aos mais velhos da comunidade, né? aos nossos avós, porque eles são para nós o que se poderia dizer uma biblioteca, né? Eles são a nossa biblioteca, pois eles são os depositários da sabedoria ancestral e eles passam isso para a gente através, sem dúvida nenhuma, através da oralidade. Isso permanece de uma maneira, às vezes, um pouco mais modificada hoje, em função dos outros meios de comunicação que a gente já possui, mas os avós costumam ser muito importantes para nós. Na minha literatura, eu sempre retrato a memória do meu povo, né, aquilo que o meu povo me ensinou e aquilo que eu fui aprendendo na medida em que eu fui andando pelo mundo. Né, porque hoje, se eu posso escrever, é porque eu trago em mim também assim, um repertório das coisas que eu fui aprendendo, né? Aprendendo não apenas na cultura munduruku, mas nas culturas todas indígenas que hoje estão por aí, estão vivos, não é? Da convivência, na participação do movimento político, não é? É claro que essa experiência eu procuro retratar nos meus escritos, nos meus livros, para facilitar a vida das pessoas, para facilitar a compreensão, não para facilitar a vida não, mas para facilitar a compreensão das pessoas, para que elas tirem de si um pouco do preconceito que ainda o brasileiro tem, né, com relação aos nossos povos. Escrevo histórias, escrevo mitos, e até crio livros, até crio histórias, né? Até escrevo ficção em alguns casos, porque uma coisa é eu recontar uma história tradicional, isso é história que está na minha memória, na minha cabeça, ou coisas que eu vou pesquisando e vou recontando. Isso são recontos. E tem as histórias que são criação minha, né? Aí já é o que nós chamamos de ficção, né? O estilo ficcional. É quando a gente pega uma história que a gente inventa na cabeça da gente e conta do nosso jeito, né? Conta com o nosso estilo narrativo e tudo mais. Então, isso, claro, tem muito a ver com os ensinamentos que eu trago do meu povo, mas também tem muito a ver com o meu próprio interesse ao querer me comunicar com a sociedade brasileira. Olha, nós vivemos um momento bem complicado, né? Esse momento de pandemia, ele tem nos ensinado algumas coisas, não é? E é muito interessante a gente repensar uma porção de hábitos que a gente tem. Eu espero muito que as pessoas tenham podido refletir sobre a sua própria vida, sobre a sua própria inserção no mundo. Eu espero muito que as pessoas tenham aprendido a fazer silêncio, aprendido a se relacionar com a própria família, né, com as pessoas que estão bem próximas, que esse momento acabou nos obrigando a ficar em casa e, portanto, renovar os nossos laços familiares, né? E é importante que, além disso, a gente, em momentos em que a gente queira e possa estar sozinho, a gente possa desenvolver o hábito da leitura, porque acho que a leitura é uma boa companhia para nos manter lúcidos, e é uma boa companhia para fazer a gente viajar, né, sem sair do lugar, uma vez que a gente é obrigado a fazer isso hoje. É muito importante
a gente ter essa companhia que a leitura nos proporciona, porque só assim a gente efetivamente consegue aproveitar esse momento para aprendizado. Não adianta a gente ficar o tempo inteiro na internet, né, nos grupos do WhatsApp, Facebook e coisa que o valha, porque essa janela para o mundo é uma janela também que ela pode ser muito nociva, muito prejudicial, porque a gente acaba às vezes entrando numas armadilhas, caindo numas armadilhas, armadilhas de pensamento, armadilhas de ideias equivocadas, né? As famosas notícias falsas que a gente às vezes quer acreditar, né? Por conta justamente daquilo, muitas vezes da nossa frustração com a vida política, com a vida da nossa república, né? E às vezes nos fazem querer acreditar em coisas que efetivamente não dizem muito respeito ao nosso crescimento pessoal, né? E é claro, a nossa participação política. É fundamental a gente romper com essa ideia de que política é uma coisa ruim, é uma coisa suja, né? Ela não é, né? A política ela é uma forma universal de relacionamento com as pessoas e a gente tem que aprender a lidar com esse tema sem que a gente seja bombardeado, né? por ideias que querem muitas vezes desqualificar a nossa participação política. Por isso, às vezes, as pessoas que se negam a participar, que se negam a tomar parte, participar é isso, né? Fazer parte, tomar partido, né? Pelas coisas, quando a gente se nega a isso, a gente está permitindo que as outras pessoas decidam pela gente. Então, a política ela é uma arte de envolvimento e a gente precisa ter, né? Que a gente precisa efetivamente tomar partido, justamente para que a gente não se deixe ludibriar por aquelas pessoas ou grupos, né, que querem nos levar a pensar de um jeito que é um pensamento que nos desumaniza, ao invés de nos humanizar. Eu acho que a leitura sim torna as pessoas melhores, não a leitura em si, né, mas o que torna as pessoas melhores é, sobretudo, como elas podem aprender através da leitura. Isso tem muito a ver com o tipo de leitura que a gente escolhe fazer. Se você é uma pessoa religiosa e assume que só livros de temas religiosos vão fazer bem para você, você acaba reduzindo um pouco, né, a sua consciência, porque você vai achar que existe a possibilidade de um mito, né? Uma possibilidade de uma figura, de uma pessoa, de um Messias, né? De alguém que vai resolver seus problemas. Nada contra ser religioso, o que a gente não pode é ser ingênuo, né? Porque às vezes o pensamento religioso também nos torna ingênuos e isso é muito grave, porque aí a gente acaba não tomando efetivamente partido, ou seja, a gente acaba não assumindo uma postura, né, participativa, cidadã na nossa sociedade. Eu tenho falado sempre, né, dessas três consciências que a gente tem, uma consciência ingênua, que é essa consciência que acha que está tudo bem, que eu não vou me meter em política, porque política é coisa suja. Tem essa consciência mítica que a gente tem, né, que é uma consciência religiosa, né, que às vezes a gente acha também que um ser todo-poderoso vai resolver todos os nossos problemas, porque a nossa felicidade está no futuro, está lá depois que a gente morre, e aí a gente vai ganhar o paraíso. É esse tipo de consciência religiosa, ou consciência mítica, né, que a gente, como eu costumo chamar, né, consciência mítica, ela acaba nos iludindo, né, e acaba fazendo a gente deixar de agir na sociedade. Porque se há um futuro onde eu serei feliz, por que fazer esforço agora? Né? O que é exatamente essa felicidade a ser vivida
aqui no presente. E eu tenho falado sempre muito disso, né? Da necessidade da gente desenvolver esse terceiro tipo de consciência, que é a consciência crítica, é a consciência que nos compromete com o mundo que a gente vive. Se a gente se comprometer com o mundo que a gente vive, naturalmente a gente vai querer transformá-lo, porque esse mundo que a gente vive, ele não é justo. Não é justo para todo mundo, né? Não é justo que algumas pessoas tenham muito e muitas pessoas não tenham nada, né? Não é justo que a riqueza fique nas mãos de algumas pessoas. Só que para a gente mudar isso, a gente precisa ter uma consciência crítica. A consciência crítica é aquela consciência transformadora, é aquela consciência que nos compromete com a mudança do mundo. Então é urgente, é importantíssimo a gente não se deixar manipular pela consciência ingênua, porque é assim que algumas pessoas querem que a gente seja, porque a gente não participa. A consciência religiosa, em que a gente joga para um Deus, para uma igreja, para uma entidade, a solução para os nossos problemas, e às vezes essa entidade é uma entidade política, por exemplo, né? É uma pessoa, que esse sim vai ser o nosso mito, né? Que aliás é uma palavra muito mal usada hoje quando se refere a uma pessoa especificamente, porque essa pessoa, ela quase sempre ela nos engana, né? E a consciência mítica é isso, ela é uma consciência que nos leva a acreditar que a solução vem pelas mãos de alguém. E a solução, que é o que diz a consciência crítica, ela só vem pela participação de todos nós, né? Eu encerro dizendo que eu tenho falado que nós brasileiros precisamos gostar do que nós somos. Gostar do que nós somos é ter capacidade de olhar para trás. E quando a gente olha para trás, olha para o passado, a gente foi educado a não gostar do nosso passado. A gente foi educado a não gostar dos indígenas, a não gostar dos negros, né? Embora o indígena e o negro estejam dentro da gente. Por conta disso, a gente criou uma cisão, uma separação dentro da sociedade brasileira. E a gente acabou achando, ou acaba achando, que nós precisamos seguir, mais uma vez essa coisa, né? De seguir uma determinada nação que a gente considera superior, ou que pensa melhor que a gente, ou que a gente que é mais rica do que a gente, que é mais desenvolvida, né? E a gente esquece de pensar na gente mesmo. Porque quando a gente olha ou fixa algo no horizonte para a gente perseguir, a gente às vezes esquece da nossa própria identidade. E o brasileiro precisa reconstruir a sua identidade, né? Precisa resgatar a sua identidade. E que identidade é essa? É a nossa pluralidade, é a nossa diversidade. A diversidade cultural que os indígenas trazem, que os negros trazem, que o povo europeu, os que chegaram para cá trazem. Né? Todo mundo tem o que oferecer, né? Só que nós precisamos reconstruir a identidade perdida, né? E isso significa a gente olhar para o passado e nos reconciliarmos com esse passado e descobrir a parcela negra que tem dentro da gente, a parcela indígena que tem dentro da gente, né? E fazer disso, como se diz, né? Fazer do limão uma limonada, né? Para a gente reconstruir, reconstituir a nossa própria identidade nacional e termos efetivamente orgulho de sermos brasileiros. E eu sou um brasileiro nascido no Munduruku. Eu não sou um brasileiro anônimo, eu não sou um brasileiro genérico, eu sou um brasileiro dentro de uma tradição, né? Dentro de uma cultura, dentro de uma ancestralidade. Você, mesmo não sendo um indígena originário, né? No sentido de ter nascido numa cultura indígena, ainda assim você traz dentro de si essas raízes originárias. E a gente não pode ter vergonha delas, nem de ter a nossa raiz originária indígena ou a nossa
raiz originária africana. Isso é o que nos forma, é isso que nos dá a possibilidade de a gente construir, né? Construir um novo horizonte para o que nós queremos gerar, né, no nosso país, um novo caminho, né? E esse caminho passa pelo orgulho de ser brasileiro, né, de pertencer a esse lugar e começar a construir essa identidade de dentro para fora, não de fora para dentro. Ninguém precisa ficar dizendo o que nós devemos ser. Nós precisamos criar cada vez mais o orgulho da nossa brasilidade, porque isso vai gerar pertencimento e vai gerar compromisso com a transformação social. E é claro que os povos indígenas estão aqui lutando para não perder essa sua originalidade, né? Ou seja, não perder a sua cultura, a sua tradição, o seu jeito de ser. Porque se a gente garante que a manutenção dessa cultura, a gente vai garantir também que o Brasil vai alcançar a sua vocação. E sabem qual que é a vocação do Brasil? O Brasil tem vocação para a felicidade. E aonde é que mora a felicidade do ser brasileiro? Nas nossas diferenças, na nossa diversidade, na nossa pluralidade, né? Não precisamos pensar todo mundo pensar igual. Nós precisamos alimentar as nossas diferenças. E é nessa diferença que mora aquilo que nós chamamos de futuro, né? Aquilo que nós chamamos de construção no aqui e agora da nossa verdadeira e autêntica identidade nacional. Um abraço, até a próxima.